trabalho do acompanhamento terapêutico ele surgiu nos anos 60, né? Primeiro na Europa, nos Estados Unidos, em característica, na verdade, para um movimento antipsiquiátrico que já vinha ocorrendo, que já vinha, né, invocando e convocando as pessoas, os profissionais de saúde, a pensar numa prática diferente, com outra ideia que não a ideia da exclusão. E aí, né, lógico que a gente no Brasil, a gente ia se aproveitar também um pouco dessa história e está tentando fazer as nossas mudanças no que diz respeito ao contexto da reforma psiquiátrica. A partir disso, se abriu espaços para as novas modalidades, né? As modalidades que, nesse processo, foi de fundamental importância para o trabalho do acompanhamento terapêutico crescer. Com isso, as comunidades terapêuticas surgiram, né, nesse momento, e o objetivo também, né, ratificando, era criar novos modos de lidar com a loucura. E, nos anos 60, as comunidades terapêuticas surgiram, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, e em Porto Alegre. E aí, com todas essas intervenções, com toda essa prática, começam a surgir os nomes e os apelidos do AT, né? Essa sigla AT foi uma sigla criada para facilitar o processo dos entendimentos, porque, em 81, o AT ele era chamado de amigo qualificado, né? E isso ocorria o paciente ele ficava hospitalizado e o amigo qualificado tinha a função de tirá-lo do hospital e fazer passeios pelo entorno, né? Até então, esse termo amigo qualificado foi um termo que começam a surgir várias críticas, porque, na verdade, o acompanhante terapêutico ele não tem a função de amigo. Ele exerce uma relação amistosa, mas a posição dele não é de amigo. Então, esse termo ele foi usado muito na Argentina, né, e aqui no Brasil as pessoas também passaram a usar. Mas aí ele sofre as modificações, né, e, assim, as instituições vão surgindo ao longo do tempo. E, em 2000, no Instituto A Casa, os amigos qualificados passam a ter outro nome. São os auxiliares psiquiátricos, que era outro nome que sofreu crítica ao longo do tempo, né, porque, na verdade, não sei como é que se auxilia de forma psiquiátrica. Então, esse nome sofreu também modificações ao longo do tempo. Então, com tantos nomes, com tantos apelidos, o que é o AT? Né? Em que consiste essa prática? É uma prática onde eu possa, qualquer pessoa, ou possa estar saindo com qualquer pessoa, possa estar saindo em qualquer contexto. O que é essa prática de AT? Isso eu provoco um pouco porque a prática do AT ela ainda está, por muito tempo, baseada no achismo, né, do que eu posso fazer em relação às saídas terapêuticas, às atividades terapêuticas. E isso é grave para mim, né? O profissional ele precisa estar embasado teoricamente, ele precisa ter uma prática, né? Ele precisa ter uma linha de pensamento, ele precisa fazer parte de uma equipe multidisciplinar, né? Ele precisa compartilhar com outros membros, né, com outros profissionais de saúde, né? E isso é muito grave. Então, às vezes, quando as pessoas se nomeiam, eu sou AT, e aí você vai fazer algumas provocações, porque eu acho que eu sou AT. Então, isso é grave, né? A gente lida com pessoas que estão em sofrimento psíquico intenso, né? O AT ele tem indicação para as pessoas que não conseguem, de alguma forma, promover a sua cidadania, que não conseguem fazer suas tarefas no seu entorno, no seu dia a dia. Então, assim, o laço social está muito fragilizado. Então, o contexto da prática do AT ele precisa ser muito seguro, ele precisa ser muito, ter muita referência para esse sujeito. E aí, assim, qual é... que eu acho que tem uma complicação, porque o nosso consultório, basicamente, é a rua. Certo? Isso não quer dizer que a gente não possa atender em instituições, em clínicas, em hospitais de dia, mas, assim, o nosso consultório basicamente é esse, né? Então, são os espaços públicos, ou na própria residência do paciente, né? Então, o que essa prática possibilita são as construções terapêuticas,
né? As construções terapêuticas que elas podem vir de qualquer espaço. O lugar que se ocupa enquanto AT é um lugar que, às vezes, eu fico brincando. É um lugar que, às vezes, é presente e um lugar que, às vezes, é ausente, né? E aí, com os slides, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. E como a gente está se falando de uma prática que não é baseada no achismo, então, é fato que o acompanhante terapêutico tem que usar de estratégias, né? E que estratégias são essas? Então, de acordo com a linha que cada um pensa, que cada um adota de forma a embasar o seu trabalho, a gente começa a fazer o movimento da prática do AT. Então, o acompanhante terapêutico ele desempenha as seguintes funções, segundo Senamo et al. Ser um ego auxiliar, né? O AT, na verdade, ele está no papel de emprestar, e isso, na verdade, essa palavra eu aspiei porque é uma palavra que a gente tem que ter muito cuidado, né? É por isso o embasamento teórico e é onde você se coloca para isso. O seu ego para o paciente e acabar potencializando o ego do acompanhado. Servir como um modelo de identificação, deixando que o paciente reconheça no AT o que ele deseja desenvolver. Ser continente com as angústias do paciente. Aliviar suas angústias, né? Suas ansiedades persecutórias. Ter a função especular, ou seja, fazer uso de atitudes interpretativas e desenvolver para o paciente. Ser o interlocutor dos desejos e fantasias do acompanhado. Para essas duas pessoas, Pamal e Rezinski, o acompanhante deve minimizar as chances de sofrimento mental e física para o paciente. Em muitos momentos, a gente se vê em situações de agitação, de crise, de sofrimento, né, físico, de sofrimento psíquico. E o AT, naquele momento, ele é uma referência forte. É uma referência de pedido de socorro, é uma referência de ajuda, né? Reforçar e desenvolver a capacidade criativa do paciente, isso aí é a singularidade de cada um, de quem você atende. Às vezes não tem capacidade criativa, às vezes tem. O AT não necessariamente precisa impor essa capacidade criativa, né? Representar o terapeuta, eu coloco isso porque, assim, às vezes você não representa absolutamente nada, certo? Então, o que faz a gente levantar algumas considerações em relação à prática do AT, porque é preciso, às vezes, desocupar um lugar no acompanhamento para que esse sujeito consiga ocupar o lugar dele, certo? Ressocializar o paciente. Eu coloquei em vermelho aí, porque, assim, ou pretensão essa, viu? Ressocializar alguém. Então, assim, o AT não ressocializa ninguém. Ele facilita um processo para o sujeito, que é um processo que pode, para não doer, para não invadir. Então, é muito comum essa expectativa de ressocialização ser da família. Isabel, faça ele voltar a surfar, faça ele voltar a sair. Então, a gente está falando de alguém com um quadro paranoide muito grave, em que voltar a conectar, voltar a ter laços, voltar a surfar, é um sofrimento muito grande. Então, a gente não tem esse poder de ressocializar. A gente facilita um processo, que é um processo dentro da expectativa desse sujeito. Ser um catalisador das relações familiares, né, mais ou menos o que eu acabei de dizer, porque muitas vezes a família ela traz uma demanda muito objetiva, muito concreta. Eu quero que ele volte a fazer isso, eu quero que ele volte a sair, eu quero que ele volte a namorar, eu quero que ele volte a fazer tudo. Infelizmente, às vezes, não dá para voltar a fazer tudo, né? Às vezes, dá, em uma experiência que eu tive, era tirar o sujeito que estava há 3 anos num quarto e passar a ir para a sala da casa dele. Passar a pertencer ao arranjo familiar de novo. Passar a almoçar, passar a jantar, participar das festas de Natal, as festas, né, que existem no calendário. Então, esse é um ganho muito grande para ele. Apesar disso, ele dizia assim, entre o quarto e a sala, existe um percurso tão longo que, quando eu chego no final, eu já estou cansado. Então, é dessa sutileza que o AT precisa entender e precisa estar planejando, junto com esse sujeito,
essa construção terapêutica. Então, é preciso uma escuta mais sutil. E aí, como é que a gente consegue diferenciar o AT de outras práticas? Além de tudo que eu já coloquei para vocês, essa questão do AT na casa, do AT na rua, do AT em espaços públicos, a gente tem uma prática que a gente diz que acompanhar o cotidiano do sujeito não precisa definir questões que são de ordem, digamos, objetivas, sabe? Algo que, como no seu cotidiano, você consegue acordar, você consegue saber que vai para a faculdade, ou você consegue que vai trabalhar, enfim. Não dá para o AT ir dessa forma. Não dá para o AT chegar com algo pronto, né? Isso precisa ser construído. E o acompanhamento terapêutico, o acompanhamento leva muito tempo. Não é algo que é pontual. Só que existem as complexidades, né? Existem os riscos e os desafios. E eu sempre costumo dizer que, e aí é de um contexto geral de todos os ATs, de todos os acompanhantes terapêuticos, que é preciso ter disponibilidade para ser AT. Muita disponibilidade. Porque normalmente, você é convocado o tempo todo para ou estar no lugar do AT ou para estar fora desse lugar. Então, precisa uma disponibilidade muito grande. E aí a disponibilidade, né, além de ser a disponibilidade que você empresta, você precisa trabalhar isso de alguma forma, né? O AT, assim como todos os outros profissionais, precisam de supervisão, precisam estar acompanhados de uma relação, de uma linha de trabalho, uma linha técnica, certo? Então, assim, não é baseada, e aí eu volto a insistir, sendo mais chatinha, eu volto a insistir, AT não é uma prática do achismo. Tirando essa parte teórica desse histórico, eu vou apresentar para vocês um caso que me é muito caro, né? Um caso que foi importantíssimo, um caso muito difícil. Então, para ilustrar um pouquinho do que eu trouxe como um breve histórico, eu vou agora apresentar um caso clínico para vocês. E aí eu coloco assim, AT, atenção, AT em ação. Atenção porque o AT precisa estar atento o que vai surgir desse sujeito. E aí eu coloco assim que esse caso ele foi escrito com alguns riscos e rabiscos. Antes do acompanhante terapêutico, na verdade, ser convocado, antes de eu ser convocada nesse início, eu achei interessante fazer uma coleta da história de adoecimento desse sujeito, porque chamava a atenção desse sofrimento e chamava a atenção o tempo das intervenções que não foram legítimas, porque esse sujeito continuava no processo de sofrimento por um longo tempo, apesar de ser muito jovem. Então, em maio de 2008, foi a primeira intervenção psiquiátrica que ele sofreu. Não foi, né, comigo, nem, enfim. E a hipótese diagnóstica dessa época era F19, F25, que é a dependência química, né? E o início dos seus sintomas foi aos 15 anos de idade. A mãe não sabia, ele não sabia, e foi num acampamento. Isso, na verdade, isso foi dito ao longo do processo do acompanhamento terapêutico, e por ele, né, de como ele se sentia nessa época, e que tinha uso, né, de substância psicoativa desde os 15 anos, e que, na verdade, a dependência química era vista pela família como somente fosse o sofrimento desse sujeito, que não existia mais nada, então ele precisava de intervenção nesse sentido, certo? Nesse tratamento que ele, nessa época, ele consegue entrar, tem o uso de antidepressivo, mas não tem nenhum outro recurso. O recurso foi somente o medicamentoso. Em 2009, ele faz mais 2 internações
Em 2010, ele tem mais 3 internações com outras hipóteses diagnósticas, né, transtorno de personalidade, bipolar e dependência química. Nesse momento, a ideação suicida dele é muito forte. Ele mantém a impulsividade dele, né, para cannabis e cocaína. Ao longo desse percurso de uso de cocaína, ele começa a fazer crises convulsivas e entra num coma muito grave. Ele sai do coma e faz tentativa de suicídio, né, de se jogar de um local. E entra, depois dessa sintomatologia toda, ele fica 7 meses em uma clínica, continuando para a dependência química. Nessa internação, ele passa 7 meses, e aí, quando ele sai dessa clínica, e é quando eu começo a ter acesso, né? E aí eu coloco em vermelho, para a gente pensar um pouco, que ele não tinha diagnóstico fechado. Ele tinha um delírio patológico nesse momento. A demanda desse sujeito é identificada pela equipe que acompanha. Ele é encaminhado para o AT em 1º/5/2014. É identificada a dificuldade para as tarefas cotidianas e tem uma grande vivência paranoica, um sofrimento muito intenso. Miguel, nome fictício. Então, assim, Miguel, 23 anos, tinha um curso superior incompleto, que ele tinha abandonado, era uma caçula da família de 2 filhos, tinha um vínculo fragilizado com a mãe, que queria deixá-lo em qualquer lugar, menos perto dela, porque o olhar dela para ele era da dependência química naquele momento. Então, houveram algumas perdas, né, de dinheiro, cartão de crédito. Então, para a mãe, isso era difícil dela entender. O pai falecido, com histórico de transtorno bipolar, encontrado morto por estrangulamento, ninguém sabe até hoje se foi suicídio ou se não foi suicídio. Um tio que se suicida, poucos parentes, uma família muito pequena, ele tem uma avó, um irmão e a mãe. Miguel traz muitas frustrações da vida, de um jovem que perdeu a vida, que não conseguia se relacionar com as pessoas, que era decepcionado com a família que tinha, não conseguia vínculo com a mãe, né? A relação dos dois era muitos conflitos, né? De afastamentos, xingamentos, enfim. E, nesse momento, ele reconhece o mundo como um mundo hostil para mim, né? E aí é quando ele traz a questão do acampamento, que foi o momento em que ele estava acampando com as pessoas, e quando ele conseguiu perceber que todas as pessoas que estavam, né, ao redor dele, tocando violão, estavam olhando para ele com um olhar de indignação. E é nesse momento que ele começa a ter essa vivência paranoica, não identificada nem por ele, nem pela família, e nem por nenhuma equipe de referência. E é que é quando ele começa a usar a droga. Tem poucos amigos, e sem namorada, apesar de ser um menino muito bonito, né? Adorava sair com ele, porque... Então, era bem interessante. E aí eu coloco um pouco essa coisa da defesa paranoica, né? Essa tentativa desse sujeito de se curar dessa dor, né? Ele tinha uma personalidade extremamente desconfiada, ele era muito arrogante, né? Ele tinha fama de arrogância na escola, ele tinha fama de arrogância no prédio, né? Ele era crítico ao extremo com as pessoas, muito crítico, de desqualificar o tempo todo as pessoas. E ele dizia que ele era hostil com o mundo. Ele era o dono da verdade, é um menino muito culto, leu muitos livros, inclusive da psicanálise de Freud, de Lacan, muitos filósofos ele leu. E ele se achava o mais inteligente de todo mundo. Na verdade, ele tinha uma bagagem para isso, né? Mas a forma dele se apresentar é que era muito hostil. Alucinações aditivas. Ele tinha um andar muito peculiar. Ele tinha os ombros e o pescoço rígido para baixo, né? E porque quando ele conseguia levantar o pescoço ou conseguia ficar numa posição mais equilibrada da coluna, a paranoia vinha com muita força.
Então, para ele, a proteção, de todas as formas, ele usava, inclusive a física, de ficar de cabeça baixa. Então, Miguel, eu sou muito inteligente para o mundo, não pertenço a nenhum grupo, pois são muito inferiores, preciso andar com a pessoa de meu nível intelectual, vou ser diplomata e só vou ter amigos interessantes com muito dinheiro. E aí ele começa a dizer do sofrimento dele, né, que está com uma ansiedade muito forte, que o peito dói, e dói muito. E, por isso, ele é solitário. Então, a frase que ele usou foi: viver é um sacrifício. E aí, assim, o AT tem que começar a fazer o processo de aproximação, né, num sujeito que tem um sofrimento tão grande que o mundo é o oponente dele. Precisa ter muito cuidado, muita sutileza para se aproximar de um sujeito que, né, demandava esse tipo de acompanhamento. E aí ele solicita para mim: o que é isso? O que é AT? Uma sigla AT, A mais T? O que é isso? Né? E eu expliquei para ele o que era AT. Expliquei de uma forma, inclusive, pedagógica, porque ele precisava entender, né, o que era o processo do início do acompanhamento terapêutico. E assim, o sonho dele era morar só, sem essa mãe. Então, foi a minha chance. A minha ajuda para você vai ser para você morar sozinho. Pronto. Então, dentro desse contexto, né, começam a surgir várias outras intervenções. Mas é preciso estar atento, né, em relação à demanda do sujeito, o que ele quer. Eu, nesse momento, era muito ouvinte das reivindicações dele, que mudavam toda semana. Toda semana ele ia fazer curso de administração, de economia, de direito, ele ia viajar, ele não ia ficar no Brasil. Toda semana era uma escuta, né, com esses desejos, que eram legitimados por mim. Tá? Então, você vai fazer curso? Precisa o quê para fazer curso? Precisa fazer cursinho? Não precisa fazer cursinho? O tempo todo era legitimado, mesmo que ele mudasse. E a aliança terapêutica ela vai se formando, né, nesse contexto. E aí eu vou investindo no vínculo, né, nessa aliança. E aí, nesse momento, ele já reconhece as grandes vivências paranoicas, consegue entender isso. Mas as pequenas ainda continuam operando. Ele identifica o sofrimento dele no laço social, na autonomia, que ele não tinha nenhuma, na autoestima e no cuidado com o corpo. E, nesse momento, as apostas, né, que eram feitas era principalmente a possibilidade da reconstrução com o vínculo com a mãe. E aí os investimentos foram sendo realizados ao longo desse processo. Vale registrar que, nesse momento, ele estava internado, certo? E o AT, a partir de uma intervenção na instituição, é que começa todo o processo do projeto terapêutico dele. Então, os investimentos que foram feitos, as saídas, né, terapêuticas, eu saía com ele da clínica, as visitas e reuniões com a mãe para compartilhar o cuidado, para ela conseguir entender esse processo, né, as propostas de atividades funcionais e o aluguel do apartamento no bairro escolhido por ele. E aí o AT precisa de ação e atenção. No plano terapêutico, a família tinha muito medo desse investimento. E isso é um risco, né? Você arriscar e você estar junto com o sujeito para fazer esse tipo para esse desejo se realizar. Compartilhamento do cuidado. A mãe já estava um pouco mais flexível e conseguia compartilhar o cuidado, né? A construção coletiva do suporte após alta, esse sujeito era acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra e pelo AT. E, nesse momento, ele se sente mais protagonista dessa história, né? Ele está com mais confiança na equipe de referência e o vínculo está consolidado. E o AT é feito com ele 3 vezes por semana. Depois disso, ele recebe alta, mas ele retorna em 16 dias, ele fica fora da clínica, depois desse processo todo, né, desse investimento todo, ele volta para a clínica após 16 dias. E aí ele usa muita cocaína com bebida alcoólica, o risco é elevadíssimo de exposições e violências, né? Ele tem estava com condutas inadequadas, a paranoia volta com muita força, né? Ele consegue o tempo todo falar sobre o ódio que ele tem da mãe, né? E continua querendo ser diplomata da ONU.
E aí, sobre o plano terapêutico, que ainda continua nessa segunda internação. Projeto de vida, ele consegue perceber agora que ele precisa ter um projeto de vida, né? Manter o acompanhamento intensivo, que até então não necessariamente ele julgava que precisava, intensificar os investimentos anteriores, entender o processo de adoecimento, usar as medicações e o AT na retomada do seu processo funcional. Psicoterapia e atendimento médico. Confiança e vínculo construído com o paciente e com a família. Nesse momento, isso já estava estabelecido. Esse sujeito tinha um sofrimento muito intenso ainda. Não consigo viver, não consigo nada, tira isso da minha cabeça, não aguento mais. Todo mundo me olhando. E aí novas apostas surgem em relação a esse sujeito. Tem nova proposta respeitando as demandas do sujeito, né? Ainda internado, ele se matricula no curso de espanhol e sai todos os sábados acompanhado por mim, tira a nova carteira de identidade, sai para tomar café, vai ao cinema, o quadro de paranoia continua presente, mesmo assim, segue. Tem um novo apartamento no bairro da Barra, faz atividade física há 2 semanas com o personal, e isso ainda internado na clínica. As saídas desacompanhadas, que foi um acordo que eu fiz com ele, que foi uma proposta de investimento no vínculo que eu tinha com ele, né? A genitora temerosa. Então, ele sai um dia, aí eu faço proposta dele sair 2 dias, ele sai 3 dias, 4 dias, e ele volta para a clínica. Ele volta. Então, foi um risco muito alto. Mas ele consegue voltar por conta do vínculo, e já numa posição diferente. Na alta, né, assim, na segunda alta, ele aluga o apartamento, vai morar sozinho, frequenta a academia, começa a fazer o cursinho, o projeto de vida começa a se concretizar de forma mais objetiva mesmo, né? Tem o suporte do AT 2 vezes na semana, faz psicoterapia e faz atendimento médico. Lembram do delírio patológico lá atrás que eu coloquei? Então, hoje, esse sujeito, ele tem um delírio ainda, isso ainda persiste, mas não tem mais nenhum sofrimento patológico para ele. Ele não consegue identificar, ele consegue, agora, ele identifica, mas isso não atrapalha mais ele, né? Ele consegue ser funcional, isso não dói mais. Quando ele percebe que a intensidade está alta, ele pede socorro. Ele usa a medicação antipsicótica, tem as atividades cotidianas, tem um vínculo reconstruído com a mãe, tem namorada, fez cursinho, fez Enem, entrou na faculdade, tem amigos e tem 4 anos sem internar. Certo? Então, é pouco, mas ele sabe, se houver necessidade de internação, ele vai pedir. Eu queria ler uma coisinha para vocês sobre o olhar. Tá? De tanto ver, a gente banaliza o olhar. Ver não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que você vê no caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá esteve sempre pontualíssimo o mesmo porteiro. Dava-lhe um bom dia, às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Como era ele? Sua cara, sua voz, como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a vontade, mas há sempre o que vê. Gente, coisas, bichos. E vemos. Não vemos? Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver, pela primeira vez, o que de tão visto ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher e desconhece os seus segredos e desejos. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. É por aí que instala no coração o monstro da indiferença. Então, para qualquer prática na saúde mental, o monstro da indiferença tem que ser morto, tem que sair desse contexto.
Tá bom? Obrigada.